bem. Ontem recebi um telefonema da irmã, sobre a irmã Nilde Vilhais. Não é? Acho que o irmão, a semana passada, perguntou por aquela irmã que senta-se ali atrás com a Zínia ali atrás. Então, dizem que ela tem um bocado de bronquite, mas também o problema é que ela não consegue parar de tossir, está a tossir o tempo todo, não é? Então, os médicos, obviamente, deram medicamentos, ou deram isto ou aquilo, mas daquilo que a filha está a dizer não está a ajudar muito. Então, ela precisa das nossas orações para poder ultrapassar esta situação, não é? Caleb, is it on yet? Okay. Obviamente, como não é, os irmãos sabem, e foi dito, e eu quero só aquilo que a Noémia disse, é uma coisa que a gente é interna, não é? A gente não pode falar muito sobre isso, porque a situação ainda está um bocado sensível, não é? Acho que em português, acho que a palavra é fomentar, parece, no sentido, então, nós temos que dar o apoio, mas também é uma coisa que, por causa da situação da família, eles, não é, de um dia podem estar bem, amanhã não estão, então é muito sensível. É um casal que vinha aqui, o irmão Fonseca conhece bem, eles vinham aqui às vezes, então é muito difícil porque a pessoa não pode também dar muita informação porque isso pode afetar o processo, não é? Então só estou a avisar para os irmãos, não é uma coisa que até o casal não quer muita informação por causa de essa situação onde está agora, não é? Então nós vamos orar, vamos então, há outras pessoas que nós conhecemos ou sabemos. O irmão Marcos nesta semana estava muito mais encorajado, porque ele disse que a esposa agora começou a comer mais, não é? E que ela estava mais alerta e mais, não é? A falar mais. Então ele estava feliz, ainda está a confiar que Deus vai completar a obra na vida dela, não é? Nós temos estado a orar e ele agradeceu as orações dos irmãos e as irmãs. Não sei se há mais alguém que os irmãos podem mencionar. Yeah. Ok. Então vamos só pôr de pé e os nomes já foram mencionados. O Senhor sabe quem que são as pessoas. Não sei se há aqui alguém, também o esposo da nossa irmã São, tem estado a passar também dificuldades, e os irmãos sabem, não é? Quando está a afetar uma pessoa, afeta a outra pessoa, especialmente quando a gente somos um casal, é sempre mais difícil, não é? Então nós vamos orar agora por estas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós vimos a Ti, Senhor, por quem Tu és e aquilo que Tu és. Nós entregamos, Senhor, cada situação. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra em Isaías diz, Senhor, que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. E às vezes, Senhor, torna-se difícil quando a gente está a passar pelo vale da sombra da morte, Senhor, mas nós entregamos, Senhor, todas as pessoas que foram aqui mencionadas, Senhor, Tu sabes a dificuldade e aquilo que eles estão a passar, Senhor. E pedimos em nome de Jesus, Senhor, que Tu possas ir ter com essas pessoas e falar aos seus corações, Senhor, a Tua palavra. Envia a Tua palavra para sarar, Senhor, e que eles possam receber uma revelação da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos e agradecemos, senhores. Amém. Amém. Podem sentar-se.
Nós damos graças a Deus para os irmãos e as irmãs que têm vindo ao culto de oração na quinta-feira e nós agradecemos ao Senhor por quem Ele é e aquilo que Ele é. Eu peço aos irmãos e às irmãs para orar. Nós, tanto na escola e na creche, estamos a pedir a Deus a direção para o futuro, que a gente possa saber o que é que Deus tem para nós e o que é que Deus quer fazer, não é? Obrigado. Algumas pessoas pelo menos disseram amém. Estão a concordar comigo. Eu ouvi 3 vozes, então a palavra de Deus diz: onde 2 ou 3 concordarem, será feito na terra, não é? Então eu ouvi 2 vozes, mais comigo que são 3, não é? Então já tenho pessoas que podemos concordar. Ok, nós temos estado a falar, pelo menos eu, a pastora Marisa mudou de tópico, agora já não é girassol, já não é moscas, agora falou qual era o tópico, o título, o pôr do sol. Pôr do sol. Ok. Então, quando virem ela, agora podem mudar de mosca para pôr do sol, não é? Chamar pastora do pôr do sol. Não, estou a brincar. Ela não é o pôr do sol, ela é mais do que isso, não é? Então, eu vou só pedir ao irmão Armando e a esposa para virem aqui e nós vamos orar por eles e pedir a bênção de Deus. Eu vou pedir a este casal, os anciões, a irmã Zulmira e o esposo, para virem orar por eles. Para os irmãos que não sabem, o nosso irmão perdeu a sua filha, ela não estava bem e teve problemas e infelizmente, não é? Mas graças a Deus, e o nosso irmão pelo menos tem uma esperança, é que ela conhecia o Senhor e que Deus, não é, ajudou ela. Então a gente vamos só orar e pedir a Deus por esta família neste momento, e nós mais uma vez damos os sentimentos e que Deus possa confortar através do seu Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós trazemos, Senhor, este lar, esta família, Senhor, que perdeu, Senhor, a filha, Senhor. Tu sabes que não é fácil, Senhor. Senhor, e eu te peço que tu possas confortar este casal, Senhor, que tem sido fiel e é fiel, Senhor, à tua casa, aos teus caminhos, Senhor. Espírito Santo, eu te peço que tu possas vir agora e trazer uma paz que excede todo o entendimento, Senhor. Ajuda-os, Senhor, e que eles possam ultrapassar dia após dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por quem eles são. Nós entregamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Ok, então, só para relembrar os irmãos e as irmãs, não sei se lembram-se, nós temos estado a falar sobre o quê? Okay? A semente, e preparar o terreno do nosso coração para receber a semente, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, não é? Eu acho que vou pregar só deste lado. Aqui tem mais améns e mais sim. Daquele lado não sei se é uma corrente de ar ali ou o que é, mas não estão a falar. Então eu vou estar aqui mais deste lado, okay? Para os irmãos e irmãs encorajarem a mim. Ok, nós damos graças a Deus que o nosso irmão Monteiro também está aqui e Deus ajudou ele para ultrapassar. Era bronquite, não era? Não? Então nós damos graças a Deus que ele está aqui no nosso meio. Então nesta manhã nós vamos falar, esta semana foi falada, mas eu quero usar aqui no culto português para a gente poder falar. Se a gente for ver
em Mateus 13, Mateus 13, versículo 24 a 30. Ok? Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, veio o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, com licença, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolheu no meu celeiro. Ok? Então, se a gente for ver, e a Marisa é muito esperta nisso, o trigo e o joio, se a gente vir uma fotografia, não é muito diferente, não é? Quando começa a crescer, não é muito diferente. Então, a gente viu aqui que alguém foi para semear, não é? Foi semear, e o que é que aconteceu? Quando foram semear, a Bíblia disse o quê? Disse que, ok, está ali, trigo. Estão a ver ali que é quase, more or less, mais ou menos, é quase parecido, não é? Obviamente, este tem mais sementes e este está mais misturado, não é? Então, o que é que a gente pode interpretar com isto? Se a gente for ver no versículo 36 adiante, os discípulos depois vieram ter com Jesus e disseram: o que é isto? Explica bem a parábola, não é? Então, Mateus 13, do versículo 36. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. Chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, os celeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, pastora Marisa, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça.
Veja se a pessoa ao seu lado tem ouvidos. Orelhas, parece. Veja se a pessoa ao seu lado tem orelhas. Às vezes os dentes, a gente pode deixar os dentes em casa, não é? Mas orelhas é diferente. Então vamos pensar bem nisto. Quando a gente muitas vezes vem à igreja e Deus fala uma palavra através da pastora Manisa, ou Marilton, ou eu, seja quem fores, há uma semente que está a ser semeada. E agora a gente vê aqui que no mesmo lugar, no mesmo campo, entrou o quê? Joio e a boa semente. E o trigo. Mas o que é que aconteceu? As duas coisas começaram a crescer ao mesmo tempo. Então a gente da outra vez viu a parábola do terreno e onde a semente caiu, que a semente caiu em diferentes lugares. E o que é que aconteceu com aquela semente? Mas agora, o que está a acontecer mais e mais, porque Jesus explicou e falou sobre a situação que a gente atualmente está a viver no mundo, e qual é essa situação? É que mais e mais nós que somos crentes estamos a ser afetados por o trigo, não é? O joio, sorry. Só estava a ver se os irmãos estavam a ouvir. Quando a gente vê, o que é que acontece? O problema é também depois as raízes. Não é só a parte de cima, é as raízes. Se a gente vir, não é? Quando as coisas começam a crescer, tem raízes. E o que é que vai acontecer? Vai chegar a um tempo que Deus vai separar o trigo e o joio. Então os chefes disseram, é para a gente tirar agora, separar. Não pode acontecer isso. Porquê? Porque vai destruir uma coisa ou vai destruir outra, não é? E o que é importante é que, no sentido do trigo, o que é que tem mais valor? É o trigo, é o joio. Não é? Então, agora, se a pessoa investiu, não é, recursos para conseguir comprar o trigo, e agora, por si, o que é que aconteceu? O joio apareceu. Não é assim? Então, a Bíblia ali, a gente vê o que é que diz. Quando semearam, se a gente for para o princípio, quando foi semeado, o que é que aconteceu? Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio e retirou-se. Então eu quero dizer que enquanto a igreja, os crentes, estão a dormir, o inimigo está a semear coisas na igreja que estão a afetar a igreja. Há igrejas que a gente vê e a gente tem experiências que estão a ensinar coisas que não é bem a verdade. E o que é que acontece? Começa a afetar os crentes. Há igrejas hoje em dia que estão a pregar e estão a dizer que essa coisa da cura divina e milagres que é do Antigo e do Velho Testamento. Quando os apóstolos morreram também os milagres. Quando os apóstolos morreram também os dons. Então,
nós, como crentes, temos que ter cuidado que há pessoas que estão a semear joio no meio do trigo. Vou usar outra explicação. Nós temos o nosso lar. Há irmãos aqui que talvez têm 2 ou 3 filhos, alguns até têm mais. Mas quando os irmãos, esses filhos, estavam jovens, crianças, talvez os irmãos e as irmãs levavam eles à igreja, eles estavam a aprender os caminhos do Senhor. Mas o que é que aconteceu? O mundo, o inimigo, quando nós, como pais, estávamos a dormir espiritualmente, o que é que aconteceu? O inimigo veio e que semeou joio. E a gente pensava que os nossos filhos conheciam ao Senhor, mas depois quando a gente olha, a gente pensa, mas o que é que aconteceu? Eu era uma pessoa fiel, eu ia à igreja, eu servia ao Senhor. Então, muitas vezes, a gente tem que refletir e olhar para a nossa vida e pensar, o que é que aconteceu no meu lar que afetou os meus filhos tanto? Muitas vezes, os nossos filhos ou filhas, às vezes ficam apaixonados por pessoas que gostam mais do joio do que do trigo. Os irmãos sabem o que eu estou a falar, não é? E o que é que acontece? Não é? É um jovem, uma rapariga fica apaixonado e quando eles estão a namorar, não é? Ele diz isto ou diz aquilo e consegue converter essa menina e ela pensa, ela é uma joia. A mim também ela é um joio, não é uma joia. E o que é que acontece? Quando essa pessoa, por exemplo, hoje em dia, na religião do Islão, dos muçulmanos, e a gente tem tido algumas senhoras no culto inglês que, por necessidade, ficaram apaixonadas por uma pessoa. E o que é que aconteceu? Antes de casar, eles diziam, não te preocupes, a gente vai seguir a tua religião, a gente vai se converter. E elas vão para casa e dizem aos pais, não se preocupam. Mas depois chega ao casamento e o que é que acontece? Há um problema. Não é? Esta semana tive um telefonema de uma pessoa que disse, olha, pastor, tenho um grande problema. Eu disse, qual é? Disse, o meu esposo, alguém na família dele morreu e ele agora é forçado a fazer sacrifícios aos antepassados. E ele é crente, não é? Crente. E a esposa disse, eu estou muito preocupado porque eu disse ao meu esposo, a gente não pode se envolver nessas coisas. Mas agora a família dele, como era uma pessoa muito importante, está a forçar a ele e quer rejeitar a ele e pôr ele fora se ele não fizer. Então ele decidiu fazer o que a família está a dizer que ele tem que fazer. E ela disse, pastor, o que é que eu posso fazer? Eu disse, olha, é a tua decisão, mas não podes juntar a essas coisas. Porquê? Porque eles fazem um sacrifício com uma vaca ou um boi, seja o que for, e depois vão e fazem rituais com sangue, e as pessoas têm que depois beber, comer disso, e estão a ser afetadas. Porquê? Por causa do joio. Então a Bíblia é clara, irmão Horácio. Quando a gente não sabe que algo foi sacrificado a um ídolo, por exemplo, se isto foi sacrificado e alguém dá a si e a gente bebe sem saber, a Bíblia diz que aí há cobertura, Deus nos protege. Mas quando a gente sabe e a gente ainda vai beber, a gente está a beber com os demónios. A gente não pode dizer, mas eu não sabia,
mas tu sabes, não devias ter feito isso. Porquê? A gente não pode, não é, ter uma fonte limpa aqui e uma fonte suja ali. A gente não pode ter a escuridão e a luz, elas não trabalham juntas. E o que é que acontece? Essas pessoas começam a fazer esses sacrifícios e depois dessas coisas, o que é que eles fazem? Eles têm que usar, não é, certas coisas, e há pessoas que até trabalham connosco por nós. Porquê? Porque eles dizem que, não é, essas pessoas que morreram é que nos vão proteger. E depois de sacrificar esse animal, eles dão algo. Por exemplo, os hindus, os irmãos conhecem os hindus, também usam uma coisa assim vermelha, não é? Vermelha porque eles dizem que isso é que protege eles. Não é? Ou põem um Buda, lá onde eu moro tem uma pessoa, um hindu, e fora da casa dele ele tem um Buda, e depois na parede tem uns altares. Então, quando a gente, como crentes, começa a aceitar essas coisas, o que é que acontece? O joio começa a entrar no meio do trigo. Quantos irmãos aqui têm filhos ou familiares por causa de influências na escola? A gente nem sabia, não é? Começaram a fazer coisas que não deviam fazer. Começaram a viver vidas que não deviam viver. Alguns irmãos aqui conheciam o meu irmão Daniel. Quem é que conheceu o meu irmão Daniel? O irmão Monteiro, né? Minha sogra e outras pessoas aqui. Então, quando o meu irmão estava na tropa, ele estava a viver uma vida dupla. Ele dizia que era crente, mas era mais carente do que crente. Então ele estava na tropa, não é? Ele obviamente foi à fronteira, foi a lugares assim, e quando a gente está no meio dessas pessoas, torna-se difícil, porque a gente vê coisas, não é? Eu quando fiz os meus 2 anos, nos primeiros 6 meses, aquilo era como um inferno. Eu vi pessoas a suicidar-se porque não conseguiam fazer o que tinham que fazer. Os exercícios e os castigos e os ataques emocionais que a gente passava, e algumas pessoas não conseguiram e matavam-se. Alguns ficavam malucos e depois tinham que ir para casa. Então, o meu irmão, naquela atmosfera, naquela vida, o que é que aconteceu? Ele começou a mudar e a viver coisas que não era bem o que foi ensinado em casa. Não é? Então, quando o meu irmão, pois, tinha 40 dias para acabar a tropa, ele veio a casa. Ele nesse fim de semana veio a casa e pela graça de Deus ele arrependeu-se naquele fim de semana e ele rededicou a sua vida ao Senhor. Sem a gente saber, isso foi domingo de manhã, domingo à noite, ele estava no caminho para Ladysmith e teve um desastre de carro e morreu. Mas só depois, irmão Monteiro, só depois, quando a gente começou a receber as coisas da tropa que ele tinha lá, os meus pais viram, mas isto, o que é isto? De onde é que vem isto? Um charuto, isto e aquilo? Não, isto era do teu filho. Não, não pode ser. Porquê? Porque o trigo e o joio misturaram-se. E hoje em dia, irmãos, com esta coisa aqui, a gente pode ir para a cama e comer muito joio.
E nós, como homens, nós, como mulheres até. No outro dia, eu fui para a cama e eu queria ver um artigo sobre o futebol, não é? Eu gosto de futebol, mas não sou assim tão radical como o Samuel ou outras pessoas, não é? Não vou mencionar nomes. Então eu fui e abri o artigo. E a primeira coisa que que saiu foi uma mulher nua, não é? E um convite para dizer, olha, tu podes entrar aqui neste lugar. E a coisa que eu e a minha esposa tem quando uma coisa assim acontece, eu fui ter com ela e disse, olha Paula, está aqui isto, eu não escolhi isto, eu abri o artigo, mas isto... Não é? Então, eu tenho que, com a minha esposa, dar contas a ela para querer. Para quê? Para não deixar o joio e o trigo misturarem-se. Porque é muito fácil. Hoje em dia, os nossos filhos, através daquilo que eles veem ao caminho para aqui, não sei se a minha sogra estava a ouvir ou não, um homem estava a falar sobre o Walt Disney. Os irmãos sabem o Walt Disney, não é? Conhecem? E eles dizem que através disso estão a entrar muitas coisas, muito joio nos nossos lares e a gente não está a par disso e a gente pensa que é normal. Hoje em dia, ser virgem antes de casar é um insulto. Não é? E o que é que eles dizem? A gente é como comprar um carro. Se queres comprar um carro, tens que primeiro experimentar o carro para ver se é o carro que tu queres. É isso. E o que é que acontece? Nós, em casa, sem saber, os nossos filhos, os nossos netos, infelizmente, estão a ser afetados por essas coisas que estão a entrar nos nossos lares. Os jovens, os irmãos sabem que a primeira coisa que introduziu homossexualidade foi o Walt Disney. Os nossos filhos estão a ver programas, não é? Que mostram essas coisas e às vezes é uma coisa que parece inocente, mas o inimigo está a trazer o joio e esse joio está a entrar nos nossos lares. E o que é que acontece? Afeta-nos a nós, afeta-nos os nossos filhos, os nossos netos. Então, a semente que Deus cria e Deus falou sobre os nossos lares como crentes, para abençoar, para dar uma geração abençoada, o joio está a entrar e os nossos filhos e netos, e nós até, estão a ser apresentados por coisas que atraem eles. Os irmãos sabem que até no futebol, na Taça Mundial, até o Ronaldo fez isso. Ele teve que fazer uma declaração em nome de Portugal a dizer que ele não vai falar mal de racismo, ele não vai falar mal de homossexualidade, que ele vai aceitar, é tudo normal. Não é? Então, o mundo vê isso tudo e pensa que isso está bem. Este homem sul-africano que agora está a influenciar o Trump, o Elon Musk, ele tem 3 a 5 mulheres, tem 33 ou que é filhos. Então o mundo vê e diz, bem, ele é rico, ele está a fazer estas coisas todas, então a gente também tem que fazer. Tem uma data de filhos, com esta, com aquela, e não dá, não é? E a gente vê isso, e na igreja estão a entrar coisas que a gente vê programas na televisão, ou seja, que for, e este homem no Brasil está a dizer isto, ou está a dizer aquilo, olha, faz isto e mistura água com isto,
e depois toma isso, não é? Deus vai fazer isto, ou põe sal na tua cabeça. E a gente começa a aceitar e deixar o joio misturar-se com o trigo. Não é? Mas a Bíblia é clara que vai chegar um dia que vai haver uma separação das duas coisas. Mas o que é que a gente vai fazer agora como pais, como avós? A gente tem que agarrar a semente da palavra de Deus e a gente tem que declarar e dizer: Senhor, eu quero falar em nome de Jesus. Eu quero declarar e eu não quero, Senhor, deixar que o inimigo... Porque é que diz quando a gente dorme? Os irmãos já viram que Satanás sempre opera quando está escuro. Não é? A Bíblia diz, à meia-noite... Não é? À meia-noite. A gente, quando vai para certos lugares, hoje em dia há meninas que vão a uma festa com amigos e em certos países está-se a tornar legal que eles podem pôr droga na sua bebida, então elas bebem e acordam numa cama ao lado de uma pessoa que não conhecem. Em certos países eles estão a legalizar. Em certos países, como os irmãos sabem, em Europa, até o governo está a dar drogas às pessoas para eles não roubarem. Hoje em dia, na África do Sul e em outros países, aquilo que eu e o Manuel dizíamos que era droga, hoje em dia, se a polícia apanha e a pessoa tem só uma certa quantia, já não é considerado droga. É uma droga social. Então, o que é que está a acontecer? Os nossos filhos estão-se a envolver mais e mais nessas coisas, e essas coisas estão a entrar nos nossos lares, e as pessoas estão a ver e a receber, e o que é que acontece é, o espírito dessas coisas começam a entrar. E às vezes não importa o que é que acontece. As pessoas, hoje em dia, à televisão, eles estão a ver um pastor que vem de Hong Kong, nem sabem quem ele é, nem sabem com quem é que ele vive, nem sabem o caráter dele, e não vêm à igreja, estão a ver na televisão, e quando esse homem diz, ou mulher, olha, manda X, eles mandam porque querem a cobertura e a bênção. E o que é que está a acontecer? O joio está-se a misturar com o trigo. Havia um homem, há muito tempo atrás, vou chamar ele crente só para explicar. E ele era um pastor, e ele uma vez estava a orar e ele disse que Deus disse a ele que ele tinha que pôr tatuagens de anjos no corpo dele. Então ele começou a pôr tatuagens de um anjo grande assim nas costas dele. E depois, irmão Fonseca, veio lá um profeta à igreja dele e disse a ele, olha, tu tens que casar com a tua secretária, a tua esposa, não é a mulher que tu devias ter. E o que é que aconteceu? Ele começou-se a entrar nisso, mas depois também fazia milagres e maravilhas e as pessoas seguiam ele e mandavam dinheiro. Então, quando a gente manda dinheiro para uma pessoa assim, no sentido espiritual, a gente está a fazer uma conexão e estamos a dizer que eu aceito o que este homem está a fazer. Então, quando a gente não dá contas daquilo que está a misturar com o nosso trigo, porquê? Porque nós estamos a dormir. Estamos a dormir e o que é que acontece? Entram coisas nos nossos lares e é por isso que é importante que os irmãos e as irmãs têm que estar alertos. A palavra do Senhor diz, vigiai e orai. Porquê? Porque os nossos netos, as nossas netas estão a tomar coisas, estão a ver coisas
que afeta a vida deles. Eu já fui a lares e as pessoas dizem, pelo menos eles estão aqui a ver televisão. Não, mas já viste o que é que eles estão a ver? E às vezes são coisas inocentes. Eu lembro de uma vez que estava a ver televisão com o meu primo, o Nelson. E nós éramos jovens, eu era jovem, ele é um bocadinho mais novo. E tem aquele ratinho, conhecem aquele ratinho que diz, arriba, arriba? Conhecem? Aqueles que são avós conhecem, não é? Então, eu estava a ouvir, e o Nelson estava a ver, e aquilo é inocente, é só um ratinho que corre e faz coisas. Mas aquele ratinho, irmão Monteiro, ele disse assim, arriba, arriba, venham, venham, tenho muito marihuana para fumar. Assim. Nem escondeu. Assim, venham, venham, eu tenho muita marihuana para fumar. Então, uma criança agora está a ouvir, e o problema é que é um espírito de associação. Quando a gente está a ver aquilo, a gente está a associar. Eu lembro de uma irmã que deu o testemunho que ela uma vez estava a ver um programa na televisão e quando ela estava a ver, sentiu algo a sair da televisão e dentro dela, porque ela estava a ver aquele programa. Os irmãos sabem que hoje em dia, eu acho que mencionei um tempo atrás, que as televisões que eles chamam smart, televisão esperta, mas por acaso é burra. Eles conseguem ver e ouvir, é como os nossos telefones. Conseguem ver e ouvir o que a gente está a falar. Se os irmãos veem, às vezes a pessoa vai, e a pessoa, eu estava com uma pessoa no outro dia, e a gente estava a falar português. E o telefone dessa pessoa começou a mandar mensagens em português. Como é que sabia? A pessoa vai a um lugar e diz, a gente vai almoçar. Chega a um centro, eles começam a dizer, está aqui os restaurantes. Não sei se os irmãos têm tido essa experiência. As televisões, a minha sogra tinha um problema com a televisão e eu telefonei ao Samsung e a senhora diz, estás em casa? Eu disse sim. Ela diz, ok, dás-me autorização para eu controlar a tua televisão? Eu disse sim. Ela disse, não é preciso tu vires aqui, eu posso controlar e arranjar a tua televisão daqui. E depois do momento, o que é que aconteceu? A gente viu assim uma mão, não é? Uma mão daquelas da computadora, e ela disse, ok, eu vou agora ver se consigo arranjar. E ela andou assim, e a gente estava ali no quarto a ver. Via aquilo a mexer, a tocar aqui, fazer aqui, não é? E o que é que aconteceu? Infelizmente ela não conseguiu resolver o problema, mas o que é que está a acontecer? Mais e mais o inimigo está a entrar nos nossos lares. E mais a gente está debaixo e eles conhecem, sabem, não é? Quem é que são as pessoas e o que é que a gente faz em casa. Eu dou graças a Deus que a minha mãe era uma pessoa que orava e a minha mãe, até com os meus sobrinhos, os sobrinhos dela, digo, não é? Os netos, digo, ela orava com eles e buscava a face de Deus. E se não fosse isso, eu acho que a vida deles estava pior do que está agora, não é? Então eu quero fazer essa pergunta e este desafio. O que é que a gente está a deixar entrar nos nossos lares e nas nossas igrejas que está a afetar o futuro? Porquê? Porquê é que está a acontecer, irmã? Porque o inimigo quer roubar a semente. Então, se o inimigo pode afetar, por exemplo, o meu, não é? Se a gente tem alguém na nossa família e essa pessoa torna-se homossexual, o que é que acontece? Essa pessoa já não pode ter uma esposa e gerir filhos. Então, o que é que acontece? A semente acaba aí. Então, já não há geração a seguir dessa pessoa. Que às vezes pode ser bom. Então, o inimigo ainda continua, como quis matar Jesus e parar a semente, ele hoje em dia está a fazer e quer destruir
os crentes, os judeus. Porquê? Porque ele sabe que isso foi uma geração que Deus escolheu. Não fui eu que escolhi. Deus é que escolheu essas pessoas. Eu não sei o porquê, mas o próprio Jesus é quê? É um. Então, se eu odeio judeus, quem é que estou a odiar? Porque ele é um judeu. Eu não sei o porquê, o que é que está a acontecer. E a gente tem que ter muito... Os irmãos sabem que os homens mais ricos do mundo, eles controlam as notícias, controlam tudo. Eles dão a gente para ver o que eles querem que a gente vê. A gente só vê um lado da história, nunca vê tudo. Então estamos a ser manipulados, deslavados do nosso cérebro, para a gente acreditar certas coisas. Não é? Há aqui alguns irmãos de Moçambique e isso, e às vezes as notícias mostram o que querem mostrar. Eles não mostram tudo. Não é? As pessoas que estão lá dizem outra história. Porquê? Porque a gente está a deixar o trigo e o joio misturar-se. Nós é que temos a responsabilidade para guardar os nossos corações e a nossa mente. A gente tem que dizer, como Josué disse, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Temos que falar bênçãos. Temos que falar bênçãos sobre os nossos lares. Nós temos que declarar. Porquê? Porque, irmãos e irmãs, é impossível nós tomar conta e evangelizar e estar sempre a ser polícia para os nossos filhos. É impossível. Nós não podemos estar lá a saber o que é que eles estão a fazer na escola. O meu pai não sabia tudo o que eu estava a fazer na escola. Ele não sabia. E eu também fiz coisas que não devia ter feito. Mas graças a Deus que eu sabia que eles estavam a orar por mim. Só uma pessoa disse aqui amém. Isto está mal hoje. Está mal. Não sei se já entrou muito joio nos ouvidos, que os irmãos agora nem estão a ouvir o que é que eu estou a dizer. Irmãos, nós temos que, perante o Senhor, nós temos que lutar por a nossa semente. Porque é que Deus disse a eles para multiplicarem-se? Para a semente crescer. Os irmãos e as irmãs estão aqui, alguns de vocês que nós oramos juntos por causa dos seus netos, ou seus sobrinhos, e a gente vê que o joio está a infiltrar mais e mais. Mas não vamos parar de ser o trigo. Não vamos parar de dizer, não, eu não aceito isto, eu não quero isto. Vamos orar por os nossos netos, as mulheres, as namoradas ou os namorados. Vamos orar por eles, porque este mundo está terrível. Com as coisas que estão a acontecer, não é? Eles podem amanhã trazer uma pessoa que parece ser uma rapariga, mas ao fim e ao cabo é um rapaz. Isso é a realidade, irmãos. Eu estou a falar, isto é o que está a acontecer no mundo. Então ele diz, olha, está aqui a Maria. Diz, Maria é uma rapariga muito bonita. Mas é um Manuel. Desculpa lá, Manuel. Mas é a realidade, irmãos. Hoje, com o joio entrar no nosso meio, as drogas, os filmes, os jogos, os nossos filhos, os nossos netos estão a receber uma deslavagem que eles nem creem em Deus. Não querem crer. Esta semana estava a falar com uma pessoa e eu vou terminar com isso. Ele estava a dizer, sabes, o meu filho casou com um muçulmano. Ele diz que ele crê, mas acha que não é preciso preocupar-se com isso. Mas depois, quando chegou ao casamento,
Agora já é uma coisa diferente. Agora tem que fazer os rituais. Isto não afeta a mim. Eu só estou a fazer porque eu gosto muito dela. O outro casal eu perguntei, então quando o teu filho ou filha crescerem, a quem é que vocês vão orar? Vão orar a Jesus ou ao Buda? E o marido disse, não, ela pode orar ao Deus dela. Os meus filhos podem seguir eu vou ser budista, mas ela pode continuar. E o que é que vai acontecer? A palavra do Senhor diz que quando há divisão, há problemas. Irmãos, nós temos que mais e mais orar que não possa haver mistura do joio e o trigo nos nossos lares. Nós vamos dar contas ao Senhor. A gente tem que lutar espiritualmente todos os dias. As coisas que estão a ser ensinadas nas escolas hoje em dia, dos 3 anos para cima, o governo já autorizou a ensinar às crianças coisas sexuais, porque eles dizem que eles são seres sexuais. Já imaginou? Alguns de nós que estamos aqui não sabíamos nada, só quando chegamos e tínhamos 30 anos é que a gente ouviu. Hoje em dia uma criança de 3 anos já pode imaginar o que é que essa criança vai ser quando chega aos 10 anos. Crianças estão a ficar grávidas porque eles veem coisas assim. Crianças jovens estão a violar meninas na casa de banho porque eles veem essas coisas. E estão a ser ensinados. Irmãos, a gente tem que acordar. A Bíblia diz que eles estavam a dormir e o inimigo veio e semeou. Ai de nós se nós estamos a dormir. Será que é fácil? Não é fácil. Eu tenho o meu filho, Caleb, e ele é uma bênção, mas eu e a minha esposa temos que estar a ver o joio que está em trás. Quando ele vem com uma menina, a gente começa a orar e dizer, Senhor, tu tens que fazer algo aqui, porque a gente vê que isto não é joio, isto não é uma joia. E temos que orar, porque senão... Os irmãos sabem como é que é. Sansão, por causa da Dalila. Ela é bonita. Ela não é tão má. Mas por trás daqueles dedos. Vamos ter cuidado, irmãos. E os irmãos e as irmãs têm visto. E alguns de nós até temos sofrido por causa disso. Não quer dizer porque elas falam um bocadinho de Deus me ama, ou eles. Não vamos deixar o joio e o trigo entrar nos nossos lares. E há outras coisas, mas por causa do tempo, nós às vezes vimos coisas na televisão e as pessoas dizem, olha, tomam isto, e a gente está com desespero e a gente diz, o que é que vai fazer? Eu estou doente, vamos experimentar. E a gente abre a porta e estão sementes a ser semeadas. Depois vem aqui, pastor, não sei, desde que tomei aquilo estou pior. E agora o pastor tem que resolver o problema. Irmãos, vamos pedir ao Senhor sabedoria, porque a palavra do Senhor diz que um dia Deus vai separar o joio. Jesus orou e disse, Pai, eu te peço que não tires eles da terra, mas protejas eles. Ajuda eles a sobreviver nestes dias que nós estamos a viver. Irmãos, às vezes eu penso e fico a pensar, mas graças a Deus pelas promessas do Senhor, eu fico a pensar, o que é que vai acontecer com esta geração? Mas a palavra do Senhor é certa e diz, aqueles que seguem o Senhor,
a bênção dele pode afetar 1000 gerações. 1000. Vamos só pôr de pé. E nesta manhã, talvez alguns de nós temos que nos arrepender, porque a gente, com pais, deixamos o joio entrar no nosso lar. Talvez com uma voz nós temos visto os nossos netos, netas, a fazer coisas que são deste mundo. Talvez há coisas que a gente está a deixar entrar no nosso lar. Isto não é tão mau. Mas nós temos que arrepender e dizer: Senhor, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor, porque quando eu estava a dormir, o que é que quer dizer? É quando eu não estava a ser sentinela e orar, sentinela e orar, o inimigo veio porque eu estava a dormir. A gente não vai poder culpar ao Senhor. Nós é que temos que ser bons mordomos e temos que dizer: Senhor, eu vou orar. Hoje, se é para orar e jejuar para os meus netos, meus filhos, Senhor, eu e a minha casa, vamos. Um dia, quando a trombeta tocar, eles vão ser trigo, não vão ser joio, Senhor. Vamos nesta manhã, como se a gente está a entregar ao Senhor, vamos pôr as nossas mãos assim. E talvez alguém na sua família, seja um neto, uma neta, filhos, que não estão a seguir ao Senhor. E talvez o irmão e a irmã tenham que se arrepender porque já ficou saturado de orar e dizer: ele não muda, vai ser assim, nasceu assim, vai... Não, o Senhor está a dizer: não vamos desfalecer. Talvez eles agora estão com um bocado de joio, mas o Senhor um dia vai separar. Então vamos segurar simbolicamente essas pessoas, os nomes dessas pessoas, e vamos apresentar ao Senhor. E talvez alguns de nós temos que nos arrepender e dizer: Senhor, perdoa-me, que eu já não estava a guardar, já não estava a ser sentinela e agora isto aconteceu. Irmãos, a coisa é que Deus perdoa, mas há sempre consequências desse pecado ou desse problema. Vamos nesta manhã fazer um clamor, um choro e dizer: Senhor, a Tua palavra é clara, que Tu vais abençoar a nós e os nossos descendentes, senhores. Durante esta semana eu vou mandar versículos e os irmãos podem ver e declarar esses versículos, orar. Vamos orar neste momento. Fale, levanta a sua voz e diga: Senhor, Tu sabes, perdoa-me, Senhor, porque eu estava a dormir e o joio entrou no meu lar. Perdoa-me, Senhor, porque eu estava a dormir, Senhor, e o joio entrou no meu negócio. Vamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ver, Senhor, os meus netos, meus bisnetos, os meus filhos, a minha filha. Eu quero ver eles salvos, Senhor. Mas, Senhor, eu estava a dormir. Mas hoje eu me arrependo e eu quero ver uma mudança, Senhor. Eu vou lutar para o meu lar. Eu vou lutar, Senhor. Eu vou lutar. Eu quero ver, Senhor, todos nós a servirmos a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço por cada lar aqui representado, Senhor. A Tua palavra nos dá a promessa, Senhor, que Tu vais tomar conta da nossa descendência, Senhor. Não só a que existe agora, mas no futuro. Nós não podemos controlar tudo, Senhor. Há decisões que os nossos filhos tomaram, há decisões que as nossas filhas tomaram, há decisões que nós tomamos e afetou, Senhor, o futuro, Senhor. Mas nós queremos declarar, Senhor, como Josué disse: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor.
Ó Senhor, há filhos que estão envolvidos em drogas, há netos que estão envolvidos em drogas. Ó Senhor, mas eu peço, Senhor, que Tu possas mandar uma semente de trigo, Senhor, que eles ainda possam receber algo de Ti, Senhor, e que possa começar a germinar e a crescer na vida deles, Senhor. Ó Senhor, onde eles pecaram e ainda há consequências. Ó Senhor, que Tu possas mudar a situação e que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Amém. Amém. Se houver aqui alguns irmãos, só para terminar, que querem ser membros da igreja, o que é preciso ser membros? Tem que já aceitou Jesus como Salvador, é batizado nas águas e está a vir aqui aos cultos e de uma ou outra maneira entrou aqui legalmente com o passaporte, foi carimbado ou o que é. Se houver alguém interessado, pode vir falar comigo para eu explicar o que é o processo de se tornarem membros. A gente tem um processo e todos nós temos que seguir esse processo, não é? Deus abençoe. Eu depois vou mandar versículos no grupo português para os irmãos orarem sobre os seus familiares. Obrigado.